Insegurança, esse é o sentimento de quem vive do comércio em Planaltina. Só no ano passado foram 158 assaltos lá na região. O César trabalha há 4 anos em uma loja de eletrodomésticos em Planaltina e tem uma história nada agradável para contar sobre a insegurança na região. Chegaram e abordaram um dos vendedores que estava de costa para a rua e foram entrando, os 3 meliantes entraram aí, foram rendendo todo mundo que estava dentro. 4 os funcionários, 6 funcionários e mais 4 clientes. Os números da Secretaria de Segurança revelam que no ano passado, 158 comércios foram roubados em Planaltina. O presidente da Associação Comercial da cidade diz que os casos acontecem com frequência. Está tendo muito número de assaltos na cidade. A gente nem sabe levantar quantos números são, entendeu? Mas está bastante assustador. Já a OAB de Planaltina acredita que o maior problema são falhas na lei, já que muitas vezes os crimes são cometidos pelas mesmas pessoas. Ela não é rígida em relação à questão da repressão ao crime. Pode notar que existe um índice muito grande de reincidência criminal em relação às pessoas que estão cometendo o crime. Diante da situação de medo, os comerciantes se protegem como podem, com câmeras e grades, e pedem mais policiamento. Eu acho que deveria colocar câmera na cidade, voltar a ter monitoramento. A polícia, a gente vê a polícia nas ruas, mas enquanto está ali, está para lá, porque o efetivo é pouco, deveria aumentar um pouco mais essa questão da sensação de segurança. A polícia na rua traz a sensação de segurança, e isso para a gente é bom. Em resposta, a PM informou que Planaltina é uma região que vem sendo constantemente monitorada e que vem estudando os locais de maior incidência de crimes. A polícia reforça a importância do registro do boletim de ocorrência. Desde a semana passada, está nas ruas a Operação Navalha, que vem intensificando o policiamento em áreas críticas, o que inclui justamente o comércio da cidade. Amanhã é complicada para os moradores do Guará. Um curto-circuito e um transformador provocou o desligamento da subestação da SEB. Mais de 50 mil pessoas ficaram sem luz por quase 1 hora. O André trabalha há 1 ano às margens da pista da EPTG. Ele disse que levou um susto com uma explosão que veio desse poste. O vendedor até achou que fosse um acidente de trânsito. Houve essa explosão bem forte. Eu achei que era uma coisa bem pior, tipo uma batida, uma colisão bem forte, mas era o poste mesmo. A SEB informou que o curto-circuito aconteceu na subestação Guará, às margens da EPTG. Com o problema, mais de 50 mil moradores da região ficaram por 1 hora sem energia. Disse ainda que o processo de desligamento quase sempre vem acompanhado de barulho e fumaça. Foi tipo um curto mesmo, aí ficou sem energia, deu as coisas, ficou sem energia, e 1 hora depois voltou. A SEB nega que houve princípio de incêndio ou dano à subestação Guará. Depois de quase 1 hora sem energia elétrica, os comerciantes da área voltaram ao trabalho na manhã desta sexta-feira. Foi resolvido o caso, né? E agora a gente está trabalhando todo mundo feliz. E os trabalhos da CPI da Saúde na Câmara Legislativa terminam na semana que vem, com a entrega do relatório final. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada há 10 meses para apurar possíveis irregularidades na saúde do DF. O relatório final do deputado Lira, do PHS, deve ser lido e votado na quinta-feira. Se o documento for aprovado, a CPI estará oficialmente encerrada. Caso contrário, a comissão terá até o dia 10 de abril para apresentar uma nova proposta. A comissão foi criada no dia 13 de maio para investigar a suspeita de corrupção na Secretaria de Saúde entre janeiro de 2011 e março de 2016. Entre as irregularidades investigadas está a denúncia de tomógrafos parados no hospital de base que deveriam ser usados no diagnóstico de pacientes com câncer. Um dos depoimentos mais polêmicos foi da presidente do Sindisaúde. Na época, Marli Rodrigues entregou um organograma e gravações que comprovariam um suposto esquema de propina na pasta. Ela acusou o governador Hollenberg de se beneficiar do esquema. O governador negou a participação. Durante os trabalhos, integrantes da CPI chegaram a ser afastados suspeitos de participar de outro esquema de desvio de recursos da saúde investigado na Operação Dracon. Agora é bom não esperar muito de investigações que saiam da Câmara Legislativa, porque é bom lembrar que sobre esse mesmo tema saúde, existem 5
parlamentares réus, praticamente toda a antiga mesa diretora. E até agora, a Câmara não instalou ainda nenhum processo por quebra de decoro. Continua tudo parado lá no Legislativo, aqui no DF. E o desemprego aumentou, agora 13 milhões e meio de brasileiros estão sem trabalho. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. É o maior índice de desocupação da série histórica, iniciada em 2012. Sobre esse assunto, a gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente de novo. Números que preocupam, né, Renata? É muito triste, né, Rodrigo, você imaginar que por trás desse desempregado tem toda uma estrutura familiar que não tem dinheiro. Então, realmente, uma realidade muito difícil, que retrata um momento econômico também difícil que a gente está passando. Então, como você falou, já são 13 milhões e meio de desempregados no Brasil. Para a gente ter uma ideia, nos últimos 3 anos, o número de desempregados praticamente dobrou. Ou seja, em 2014, o Brasil tinha aí 6 milhões e 600 mil desempregados. Hoje a gente está com esse número aí de 13 milhões e meio. O levantamento, ele é realizado, Rodrigo, foi realizado com base referente a dezembro do ano passado, janeiro e fevereiro, e aí ele faz outras comparações, ou seja, esse mesmo período do ano passado e também o trimestre anterior, ou seja, setembro, outubro e novembro também do ano passado. A população ocupada no Brasil é a menor dessa série histórica também. Nesse trimestre que a gente está se referindo, foram registradas 89 milhões e 300 mil pessoas no mercado de trabalho. Então, com relação a essas comparações que a gente está falando, para a gente ter uma base aí. Ao trimestre anterior, ou seja, setembro, novembro de 2016, significa 864 mil trabalhadores a menos. Uma triste realidade que realmente a gente vê aí que o governo está tentando melhorar essa situação. Rodrigo. Obrigado, Renata, e realmente precisa melhorar. E a seguir, crise de água. Obras de Corumbá 4 passam por vistoria. E o governo lança edital para a captação de água do Lago Paranoá. O Band Cidade volta já.